Olá, querido, querida, Deus te abençoe de forma maravilhosa. Eu quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Daniel Matos, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em São Luís, Maranhão, liderada pelo reverendo José Guimarães Coutinho, e trabalho na área 2, que é encabeçada pela congregação do João Paulo, Rua da Cerâmica, 98, bairro do João Paulo. É um prazer estar com você, mesmo nesses momentos difíceis, trazendo uma palavra de Deus, de alerta, de aconselhamento, de chamamento de Deus para todos nós, a começar da Igreja do Senhor Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versos 13 a 15, diz a palavra de Deus: Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Muito bem, nós ministramos uma primeira palavra de Deus nesse texto, expondo a pecaminosidade do homem que traz o juízo de Deus sobre a humanidade. Numa segunda mensagem, nós trouxemos as duas primeiras alternativas que Deus dá para resolver o problema, que é humilhar-se e orar a Deus. Na terceira mensagem, nós falamos sobre as outras duas possibilidades que Deus dá para resolver o problema, que é converter-se dos seus maus caminhos, buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Hoje, eu quero encerrar esta série de 4 mensagens, trazendo para você a última reflexão, claro, sobre as respostas divinas quando o povo se humilha, quando o povo ora, quando o povo busca a Deus e quando o povo se converte. Repito, bênçãos que podem vir da parte de Deus quando o povo se humilha, ora, busca a Deus e se converte dos seus maus caminhos. São também 3 pontos importantes que Deus diz: eu vou fazer se vocês fizerem isso. Se vocês não fizerem, eu não faço. Deus não vai deixar de ser Deus porque eu ou você não queira obedecê-lo. Deus continuará sendo Deus comigo, sem mim, contigo, sem ti, conosco, sem todos nós. Ele continua sendo Deus absoluto. Eu, você, nós, sem Deus, nada somos e para nada prestamos, a não ser para sermos queimados pelo fogo. Quando o povo se humilha, quando o povo ora, quando o povo busca, quando o povo se converte, Deus diz: ouvirei dos céus. Deus ouve a quem se humilha, Deus ouve quem ora, Deus ouve quem busca, Deus ouve quem se converte. Se você se humilhar diante de Deus, se você orar a Deus, se você buscar a Deus, se você se converter a Deus, Deus ouve do alto dos céus a humilhação, a oração, a busca e a conversão. Ouvirei dos céus é a primeira coisa. Então Deus está com seus ouvidos inclinados para ouvir. E eu dou glória a Deus que eu não sirvo a um Deus surdo. Ele ouve. Como Ele ouve. Que coisa linda é a gente ser ouvido por Deus. Se humilhe, ore, busque, se converta e Deus irá ouvir dos céus a oração de cada um. Segunda coisa, Deus perdoa os pecados. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Sabe, o pecado da humanidade
tem agravado muitíssimo a santidade de Deus. A depravação moral, a indecência, as trambicagens do ser humano, a situação imoral a que está a raça humana e debochando de Deus, tem agravado a santidade de Deus. Se o povo se humilhasse, se o povo orasse, se o povo buscasse, se o povo se converter, Deus ouve dos céus, Deus perdoa os pecados. Se tem coisa que traz alívio, é pecado perdoado. Deus te deu uma lei na consciência que grita quando estás certo e quando estás errado. Deus nos deu a lei escrita que está norteando o caminho da humanidade. Só erra quem quer errar. Antes disso, Deus deu a lei da natureza que está aí testemunhando diariamente. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite mostra a revelação de outra noite, e assim por diante. Está aí, todos os dias a natureza pregando para nós que existe um Deus que está no controle das coisas. Agora, esse Deus que está no controle, esse Deus que conhece tudo, esse Deus que sabe de todas as coisas, ele só atende o ser humano quando o ser humano reconhece que é pecador, reconhece seus pecados e clama a ele e diz: perdoa o meu pecado, lava-me com o sangue de Cristo, purifica-me pela tua graça, pela tua misericórdia. Se a humanidade se voltar para Deus, Deus tira o mal de sobre a humanidade. Queira você aceitar isso ou não, se o povo se humilhar diante de Deus e orar e clamar, a começar da igreja, Deus ouve, Deus atende, Deus perdoa os pecados. E a terceira coisa que ele diz: e sararei a sua terra. Nossa terra precisa ser sarada. Nosso povo precisa de cura. Esse surto, essa epidemia do coronavírus, Deus pode tirar se o povo se voltar para Deus. Mas não se voltar de qualquer forma para depois estar debochando de Deus. Se o povo não se voltar para Deus, se o povo continuar debochando de Deus, se o povo continuar zombando de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Deus não é homem, Deus é Deus. Se nós nos voltarmos para Ele, Ele se inclina para nós. Ele sara o nosso povo, Ele sara a nossa terra. E ainda, veja só, a única coisa que mexe com Deus é o quebrantamento de coração. Sim, quebrantamento de coração. Versículo 15 diz: estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer nesse lugar. Se o povo orar, se o povo se quebrantar, Deus estará atento, seus olhos estarão abertos, seus ouvidos estarão atentos, seu coração estará voltado para a nossa terra, para o nosso planeta, para sarar a nossa terra. Meu querido, minha querida, se nós não nos voltarmos para Deus, a epidemia vai continuar e o mundo continuará sendo assolado. Termina essa, vira outra, vira outra, vira outra. Deus não precisa, eu disse desde a primeira mensagem, Deus não precisa de artifícios para chamar a atenção da humanidade para si. Nós estamos num planeta, Terra,
que diante de Deus, diante dos olhos do Senhor, ele diz que é como um grão de areia. Um grão de areia. Pense nisso. Nós estamos vivendo num planeta que Deus fez para nós, que diante dele é como um grão de areia. Diante do universo criado, a Terra é um grão de areia. Deus pode pegar esse grão de areia, acabar. Mas Deus está gritando, Deus está dando um grito de alerta. Corra para Deus, busque a Deus, se humilhe diante de Deus, ore a Deus, se converta a Deus e em nome de Jesus, Ele vai sarar a nossa terra. Se não acontecer isso, a coisa vai de mal a pior. Termina esse vírus, descobrem cura para ele, vem outro e vem outro, mas que Deus chamará a humanidade para si, Ele chamará. Esteja certo disso, que Deus chamará a humanidade para perto de si, Ele chamará, nem que seja como um peixe fisgado pelo anzol. Deus é Deus e nós somos homens, criados por Ele para a glória dEle. Se nós, enquanto criaturas, não cumprirmos o objetivo divino para o qual fomos criados, Deus age, mas que a glória dEle Ele não dá a homem jamais. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus ajude a tua família, abençoe a tua família. Quando tudo isso passar, voltarmos a nos congregar diante de Deus como igreja, no conjunto, dentro dos nossos templos, brevemente com o favor de Deus. Nós estaremos aqui na Rua da Cerâmica 98, João Paulo, Templo da Assembleia de Deus. Eu sou o pastor Daniel Matos e estou orando por mim, por minha família, por ti, pela tua família, pela nossa sociedade, e Deus estará conosco em nome de Jesus. Amém.